E aí, terceiro ano, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então receba aí a minha saudação, porque hoje eu, Andressa Sacramento, quero continuar desvendando aí os mistérios da matemática juntinho de vocês. Então vamos lá, porque hoje a gente vai tratar de grandezas e medidas, a unidade temática grandezas e medidas, e o conteúdo compreensão da equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Só que hoje a gente vai trazer a resolução de problemas, tá? Que a gente já discutiu um pouquinho esse tema, associado também aí a representação do valor, né, que a gente tem em relação à quantidade de notas diferenciadas, que a gente também trouxe essa concepção dentro da nossa aula. Então, vem comigo, vamos pensar aí um pouco. Álvaro e Leila estão brincando com o jogo de tabuleiro compra e venda. Nesse jogo, um participante fica responsável pelo caixa, que tem representações das cédulas e das moedas do real. Conforme vai deslocando o seu marcador pelo tabuleiro, o jogador recebe cartas com instruções de compra, venda ou troca. Em cada item, leia a instrução que Álvaro recebeu no decorrer do jogo e responda às questões. Então vamos lá. A gente percebe aí que é um jogo de tabuleiro, né, de compra e venda, e lá eles vão receber, quem está jogando vai receber umas cartinhas com algumas situações, né, sobre compra, venda ou troca, e lá a pessoa, né, que está no caixa vai fazer essa representação do dinheiro, né, da troca do dinheiro, do troco, de toda essa representação, tá? Então a gente vai precisar descobrir aí, né, esses questionamentos, essas questões, responder essas questões, para que a gente possa ajudar Álvaro aí a fazer o pagamento, a troca, ou, né, receber um troco em relação ao que vai ocorrer aqui no nosso trabalho. Porque ele lá no jogo vai usar as moedas e as notas, né? E aqui a gente vai usar o cálculo para ajudar ele aí nessa representação, ok? Então vamos ver aí as cartinhas que ele recebeu para que a gente possa fazer esse cálculo e ajudá-lo nessa representação. O estoque acabou. O pacote de figurinhas de carros custa R$2, mas acabou. Agora você só pode comprar um pacote de figurinhas de super-heróis que custa o triplo desse preço. Paga esse valor ao caixa. E aí olha a perguntinha, quanto custou o pacote de figurinhas de super-heróis? Então presta bem atenção ao que está sendo pedido aí. Ele disse que tem um pacote de figurinhas que custa R$2, mas o pacote de figurinha de carros acabou, né? Então ele não tem como comprar mais o de carro. Ele só pode comprar o pacote de figurinhas de super-heróis que custa o triplo desse preço. Guarda isso aí que a gente vai precisar disso. E aí a gente precisa saber quanto custou o pacote de figurinhas do super-herói, ok? Então, segura aí que a gente vai para outra cartinha. Ganhando um presente. Você vai ganhar 1/3 de 120 de presente de aniversário. Receba esse valor no caixa. Qual foi o valor recebido de presente de aniversário? Então, a gente vai perceber aí que quem está jogando vai ganhar 1/3 de 120 de presente de aniversário. Então, grave isso aí, ó, 1/3 de 120. E aí, o que é que a gente precisa, né? Descobrir qual é esse 1/3 de 120 aí, para poder ele receber como presente de aniversário. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer. Vamos ver o próximo. Hoje é dia de compras. Seu pai foi ao supermercado e gastou R$18 a mais do que na semana passada. Ele falou que gastou na semana passada R$77. Qual foi o valor da compra desta semana? Opa, então presta bem atenção aí, R$18 a mais do que a semana passada, né? E ele falou que na semana passada ele gastou R$77. Que tipo de conta eu vou fazer aí? Opa, professor, esse a mais a senhora já falou, mas eu estou em confusão porque eu acho que é uma subtração. A mais a senhora trouxe como ideia de subtração. Calma aí que a gente vai entender um pouquinho. Então a gente precisa saber qual foi o valor da compra desta semana, ok? Então vamos lá. Então, para a gente relembrar um pouquinho da aula passada, a gente sabe que o sistema monetário
é utilizado para comprar ou vender alguma coisa, né? E aí a gente utiliza o dinheiro para isso. Ele pode ser representado em papel, que chamamos de nota ou cédula, ou em moeda. E no Brasil, a moeda que usamos é o real, né? A gente sabe disso aí, a gente já conversou na semana passada. O símbolo que usamos para representar o dinheiro no Brasil é o R e o cifrão, tá certo? Então, vamos lá para a gente entender um pouquinho. Eu trouxe um pequeno histórico aqui de onde vêm as moedas. Então, vamos saber um pouquinho para poder a gente ir para os cálculos, ok? De onde vêm as moedas? Será que vocês sabem de onde vêm as moedas? Então, vamos entender lá. As moedas do real são fabricadas pela Casa da Moeda no Brasil. É um órgão do governo federal criado em 1694. A Casa da Moeda é responsável por produzir todo o dinheiro que utilizamos para pagar nossas contas, comprar remédios, ir ao cinema. Ô, professora, comprar os brinquedos também, né? Tá chegando aí o Dia das Crianças e eu quero ganhar um brinquedo. Então, para ganhar esse brinquedo, a mamãe precisa do dinheiro para comprar, né? As pessoas precisam de dinheiro para comprar as coisas que a gente utiliza hoje em dia, no dia a dia, tá? Então, esse dinheiro não inclui só moedas, mas também as cédulas do real. Então, a gente tem aí a Casa da Moeda, que faz a produção desse dinheiro que a gente utiliza no nosso dia a dia, ok? E aí eu quero relembrar com vocês as moedas que a gente utiliza, né? Que aí lá no jogo dos meninos eles estão lá com a moeda, com as cédulas em notas, né? O dinheiro em nota, em cédulas também, e a representação da moeda. Então a gente lembra aí dos 5 centavos, né? Que a gente trouxe na aula passada, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Lembrando que essa do R$1 substituiu a de papel, né? A gente não tem aí mais a R$1 de papel, que veio em lugar dessa de R$1, a de R$2 também, tá? Então aí as notas ou cédulas, R$2, R$5, R$10, R$20, 50, 100 e temos também a de 200, que não está aí representada, mas também recentemente ela foi criada, ok? Então a gente vai aqui lembrar um pouquinho de triplo e terça parte. Por que eu preciso lembrar triplo e terça parte? Porque 2 questionamentos, 2 cartinhas, trazem uma situação de triplo e uma situação de terça parte. Então vamos lembrar o que é triplo? Triplo é 3 vezes mais que qualquer quantidade. Então eu posso fazer o quê? O triplo de 2 é 6, 3 vezes 2, 6. Opa, a senhora já me deu aí a dica de resolução lá, professora. Só que lá está em dinheiro, R$2. Calma aí que a gente vai entender. Então, ó, triplo é tudo que eu multiplico a 3. 3 vezes qualquer quantidade. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Então, é o 3 multiplicado a qualquer outra quantidade, ok? E aí eu tenho o quê? A representação do triplo é vezes 3, lembra lá da multiplicação? Ou a repetição do número 2, na soma de parcelas iguais. 2 mais 2 mais 2, não é 3 vezes o número 2? 2 mais 2 mais 2, que vai me dar 6. Ou 3 vezes o número 2, que aí vai me dar 6, ok? Então, para saber quanto é o triplo, basta multiplicar esse número por 3, ok? Então, todo número que eu quiser saber o triplo dele, eu multiplico por 3. E a terça parte, aí vai para a relação de divisão. A terça parte, ou 1/3 de um número, significa dividir o número por 3. Então, a terça parte de 12 é 4. Por que 4? Porque 12 dividido por 3, 4. Por que, professora? Porque se eu fizer uma multiplicação aí entre o 3 e o 4, vai me dar 12. 3 vezes 4, 12. Deu para entender? Então, o triplo, 3 vezes mais que qualquer quantidade, então eu vou multiplicar por 3. E terça parte significa que eu preciso dividir o número por 3. Então, eu preciso aí saber os números que são divisíveis por 3. O 12, né? O 15, eu posso dividir 15 por 3, eu posso dividir 12 por 3, e aí eu vou achar a terça parte desse determinado número, ok? Então, para achar o triplo, eu multiplico por 3.
Para achar a terça parte de um número, eu divido por 3. Deu para lembrar aí? Belezinha, daqui a pouco a gente vai resolver o problema. Eu vou primeiro lembrar cada etapa para poder a gente ir lá para o problema, ok? Então, grava aí essa questão do triplo e da terça parte, que é muito importante. E aí a gente vai para a ideia de acrescentar. Ô, professora, mas a senhora trouxe numa aula aí a ideia de comparar quando vai trabalhar a mais ou a menos? Mas ali ele dá uma ideia de subtração. Quando eu tenho o total, vamos supor lá que eu tenha o total de R$ 77,00 e quero dizer que nesse valor de R$ 77,00 aumentou R$ 18,00. Já ele tinha a mais já dentro daquele valor, R$ 18,00. E aí sim eu vou fazer a ideia de comparação, de subtrair, tirar o que tinha a mais naquele número. Só que a ideia que é dada no cartão, né, do questionamento, da questãozinha que é trazida, ele traz lá que ele gastou R$ 77,00 numa semana e na outra R$ 18,00 a mais. Então aí eu vou ter uma ideia de acrescentar valores. Então 77 mais 18, eu vou trazer a ideia de acrescentar, eu vou trazer a ideia de adição. Por que a ideia de acrescentar? Ela traz a ideia da sequência da reta numérica. Por exemplo, ele diz que pagou R$ 77,00 e 18 a mais. Então, de 77, eu vou continuar essa contagem contando mais 18 a este valor, ok? Então, muito cuidado. Lembra que eu disse na aula lá de adição e subtração, em que a ideia de a mais, né, ela pode dar uma ideia de adição, ela pode trazer uma ideia de eu acrescentar um valor a outro. Então, muito cuidado no problema e na forma como ele vem representado. Então, vamos ver aqui o probleminha de Lucas. Lucas tinha 17 figurinhas e ganhou do seu tio 15 figurinhas a mais. Com quantas ficou? Vejam, bem simples aí o problema e que fácil da gente entender. Se ele tinha 17 figurinhas e ganhou do seu tio 15 figuras a mais, eu vou a ideia de acrescentar, né? De continuar essa contagem, de fazer essa relação de adição. 17 mais 15, ok? Então, aí a ideia é que vai me dar 32. Como é que eu faço, professora, de cabeça? Vamos rapidinho aí. 10 mais 10, 20. Esquece o 7 e o 5 que está na unidade. Pega a representação das dezenas. 10 mais 10, 20. E agora eu vou somar, ó, o 7 mais 5. Opa, professora, 7 mais 5 vai me dar 12. Então, o que é que eu vou fazer? Separo 2 e pega lá, junto ao 20 o 10. 10 mais 20, 30. Com 2, 32. Então, aí tem a ideia de acrescentar uma quantidade a outra já existente. Já existia as 17 figurinhas. Então, ele ganhou mais 15, né? 15 a mais. Então, eu estou acrescentando uma quantidade a outra que já existe. Então, essa é a ideia aí do nosso problema que a gente vai trabalhar hoje. Cuidado para não confundir com a questão de completar quantidades, que aí vai na questão da subtração, a mais ou a menos, que dá aquela ideia de completar quantidades. Ok? Então, lembra disso aí que a gente trouxe em outra aula? Então, reforça com o teu professor, tua professora, porque aí vocês vão trazer essa lembrança do que eu falei, ok? Hoje é só para dar um spoilerzinho para a gente continuar resolvendo o nosso problema. Então, vamos solucionar? Então, vamos lembrar aqui, né, qual foi o nosso problema. Álvaro e Leila estavam brincando com o jogo de tabuleiro, compra e venda, e nesse jogo, um participante fica responsável pelo caixa, que tem representações das cédulas e das moedas do real. Então, ele tem lá a representação do que eu trouxe lá. Eu trouxe para vocês a representação das cédulas, a representação das moedas, então ele tem. Porque no jogo, quem está jogando vai ter que fazer o cálculo e pagar com dinheiro, ou fazer a troca com esse dinheiro, ou vender o que ele tem, né? Então, ele vai fazer todo esse jogo. Aqui, como a gente não vai poder fazer o jogo, eu trouxe as cartinhas para que a gente possa resolver e ajudar Álvaro e Leila na brincadeira, ok? Então, conforme vai deslocando seu marcador pelo tabuleiro, o jogador recebe cartas com instruções de compra, venda ou troca. Em cada item, lê a instrução que Álvaro recebeu no decorrer do jogo e responda as questões. Vejam que aí a gente só vai trabalhar com as instruções
que Álvaro recebeu. Leila não está na jogada aqui. Então, vamos ajudar Álvaro? Vamos lá. Então, vamos solucionar o primeiro aí. Aí, nesse primeiro, ele diz o quê? Que o estoque acabou. Que ele tinha o pacote de figurinhas de carros, que custava R$2, mas acabou. Então, quem caiu aí, pegou essa cartinha, não vai mais poder comprar o pacote de carros que custava R$2. Agora, só vai poder comprar um pacote de figurinhas de super-heróis, que custa o triplo desse preço. Olha, preste atenção aí, o triplo desse preço, a gente viu o quê? Lá na nossa lembrança, que foi uma aula nossa também, que a gente trabalhou aí triplo e terça parte. Veja que relação bonita, a gente está trabalhando aqui sistema monetário, trazendo os cálculos das operações básicas para a gente poder entender esse processo, né, da relação do dinheiro, porque a gente precisa desses cálculos, tanto para um pagamento do que a gente vai comprar, porque eu preciso receber um troco se eu der dinheiro a mais, né? Ou dessa relação de juntar essa quantidade se eu tenho valores diferentes. Lembra que a gente falou dos valores diferentes? Que se a gente juntar dá uma certa quantidade? Então, eu preciso fazer cálculos para que eu possa entender esse processo, tá? E aí, o triplo desse preço. Triplo 3 vezes, né? Eu vou multiplicar por 3. Falou em triplo, 3 vezes a quantidade. Se ele diz que é o triplo desse preço, ele diz que é o triplo de R$2, então preste atenção aqui, porque você deve estar pensando aí, ô professor, eu vou ter que calcular R$2 vezes 3. Então, eu vou ter que multiplicar 3 vezes 0, 3 vezes 0 e 3 vezes 2. Calma aí, vamos fazer uma relação aqui de cálculo mental, que eu gosto muito de trazer essa ideia do cálculo mental para você compreender e conseguir fazer sem ir para o papelzinho. Separa aí os 2 zeros que estão, deixa lá separadinho, e faz um cálculo aí só entre o 2 e o 3, 2 vezes 3. Lembra lá do nosso exemplo que a gente trouxe? 2 vezes o número 3. Então, vai dar quanto? 6. Ou 3 vezes o número 2, né? Não importa a ordem. Lembra que a gente falou? Na multiplicação aí não importa a ordem dos fatores, o resultado vai ser o mesmo, o produto será o mesmo. Então, ó, 3 vezes 2, 6, tá? Porque o triplo eu vou multiplicar 3 vezes 2 igual a 6. Então, o que é que ocorreu aí? O pacote de figurinhas custou R$6. A professora, a senhora multiplicou e aqui na resposta a senhora devolveu a vírgula e o 00. Isso, eu tiro, faço a multiplicação e volto com a representação. Ah, professora, e se tivesse aí centavos? Aí sim a gente tem que fazer o cálculo, tá? Aqui é porque tem 2 zeros, então se eu multiplicar 3 vezes 0 não vai dar 0? 3 vezes 0 não vai dar 0? E 3 vezes 2, 6. Mas, para facilitar o meu cálculo, eu calculo 3 vezes 2, 6 e acrescento os 2 zeros. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir para a próxima então. Então, a gente descobriu aí que o pacote de figurinhas de super-heróis custou R$6. Então, ganhando um presente. Então, vamos lá, né? Ele aqui vai ganhar 1/3 de 120. Se é 1/3, eu vou dividir por 3. Lembra lá que a gente trouxe aí a retomada de 1/3? Eu vou dividir por 3. Então, dividindo aí por 3, professora, com esses zeros vai complicar um pouquinho, porque eu vou ter que dividir o 0, né? Dividir o 12. Calma aí, porque na divisão eu inicio pelo número 12, não pela finalização do número, né? Mas pelo 12. Então, vamos esquecer os zeros? Não tem centavos, eu vou deixar ele aí, ó, separadinho, depois eu volto com ele, tá? Tira aí esses 2 zeros finais e vamos tirar o 0 também que está? E aí a gente pode fazer o quê? 120 não, 12. Pega só o 12, esquece o 0 e os 2 zeros que estão após a vírgula, para facilitar. E aí 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 vai ser quanto? 4. Então 12 dividido por 3 é igual a 4. O que é que eu vou fazer agora? Lembra do 0 que está no 120? Devolve para junto do 4. 40. E aí, agora faz o quê? Coloca a vírgula e os 2 zerinhos, ok? Então, eu tenho aí R$40. Ou você pode fazer a divisão normalmente, que o professor vai te explicar direitinho aí como ela faz. Então, eu posso fazer aí o quê? O 120, fazer a divisão por 3. E aí, na representação dessa divisão, eu posso fazer como? 12, né? Que eu tenho que selecionar uma parte do número, lembram? Eu tenho que pegar uma seleçãozinha do número. O 1
ele é pequeno ainda, é um número menor do que o 3 para eu dividir. Então, eu vou pegar o 12. 12 dividido por 3, 4. Opa, professora, mas tem o 0, que a senhora está usando 120. Então, 3 vezes 4, 12. Vou subtrair esse valor, vou zerar. Mas eu preciso acrescentar o 0, tá? Porque o 0 que está aí, mesmo ele não sendo divisível por 3, porque 0 eu não posso dividir para 3 pessoas. Eu tenho uma quantidade para dividir? Não. Mas eu tenho que representar lá no quociente, ok? Então, o nosso resultado aí é 40. Então, lembrando aí das formas que você pode usar aí para fazer o teu cálculo, a resposta vai ser R$40. O valor recebido de presente foi R$40, ok? Vamos para o último cartãozinho, né? E aí o dia de compras, que a gente trouxe aí a ideia do supermercado, que o pai gastou R$18 a mais do que na semana passada, e ele falou que gastou na semana passada R$77. Então, aí essa relação eu não vou fazer uma subtração, porque eu não tenho ali o valor de 77 para fazer a diferença de quanto foi a mais em relação a um outro número, tá? Isso aqui eu preciso fazer uma adição, porque eu lhe dei o valor da semana passada, tá? Então, é uma ideia de acrescentar. A semana passada ele gastou 77 e essa semana 18 a mais. Então, eu vou fazer a ideia de acrescentar aí, de trazer essa relação de adição. Então, o que é que a gente vai fazer? 77 mais 18. A gente faz a mesma relação. Primeiras unidades, tá? Eu já sei aí que eu posso ter com as dezenas, mentalmente, 80, não é verdade? O 7 aí que está na dezena e o 1 que está na dezena, juntando os dois, que é 70 mais 10, 80. E o 7 mais 8, eu posso fazer aquela relação. Eu tenho 8. Quanto é que falta para completar o 8 aí? Não é 2? Tira os 2 do 7, deixa os 5 separado, faz aí a adição ao 8, que aí eu já tenho mais 10. Opa, 80 mais 10, 90. E os 5 que sobrou, 95. Tá? E aí eu tenho o valor da compra desta semana foi R$95. Beleza? Tranquilinho? Então chegamos ao final da nossa aula. Então, muito cuidado, né, com o problema, porque ele pode trazer uma ideia para você de um cálculo e ser outro, né? A mais ali não me trouxe a ideia de subtração, e sim uma ideia de acrescentar, de adicionar, ok? Então, a gente percebeu hoje a gente aprendeu que podemos utilizar os conhecimentos do sistema monetário em conjunto com as operações básicas. Então, eu posso usar aí a adição, a ideia de multiplicação com o triplo, a ideia de divisão com o terço ou a quarta parte, e aí qualquer outra representação que a gente pode utilizar, até subtração, porque se precisasse de troco, eu precisaria fazer uma subtração. Beleza? Então, fica aí a dica, estuda junto com o teu professor, tá aqui as referências para que a gente possa continuar ainda mais desvendando esses mistérios da matemática, você aí juntinho em casa com o teu professor, porque eu só tenho a agradecer. Porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui do outro lado da telinha, levando um pouco do conhecimento da matemática para dentro da sua casinha. Então, te espero na próxima terça. Até lá!